Bom, pessoal, então, agora a gente vai fazer, então, um controlador que tenha não só um zero, mas um polo, porque isso é factível, né? Então, a gente vai fazer um polo e um zero de tal forma que os ângulos, né, a subtração entre os ângulos entre zero e polo sejam 30, que era aquilo que a gente tinha feito no exercício anterior, só que a gente tinha feito para um zero que não existe na prática. Então, um exemplo pode ser um polo e um zero, de tal forma que o zero esteja em 60 graus e o polo esteja em 30 graus. Tá bom? Então, bom, vai ficar alguma coisa desse tipo, o Rootlocks, porque o que vai acontecer? Eu vou ter Rootlocks no eixo real, né? Tem que fazer essa continha aqui, né? Eu tenho, olha só, não, um polo, um zero, aqui outro polo e aqui outro polo. Então, eu tenho quatro, né? Três polos e um zero. Então, vou pegar um Rootlocks aqui, não tem Rootlocks nessa parte do eixo real. Por quê? Porque tá à direita tem quatro, né? Quatro polos e zero somados. Aqui tem, ó. Tem porque a direita dele, ó, pode perceber, tem três, número ímpar de polos e zeros. Então, existe Rootlocks ali nesse pedaço. E existe Rootlocks também entre menos um e zero, que é a direita dele, né? O zero aqui, ó, tem um zero aqui, ou o zero aqui, que é um polo. Então, é assim que funciona a parte do Rootlocks para esse exemplo, né? Para o exemplo em que eu tenha um sistema dessa forma, né? Com um zero e com um polo. Tentar controlar esse sistema daqui, ó. E eu vou basicamente, né, eu colocar em malha fechada, né, para ver o que acontece. Não colocando isso aqui em malha fechada, seja alguma coisa do gênero, né? Então, estou fazendo isso daqui, né? Eu estou pegando isso daqui, estou colocando para controlar esse G aqui, de S0,1, S mais um. Então, estou fazendo aquela ideia, né, de realimentação. Então, eu estou colocando aqui uma relação entre U e E, de tal forma que seja esse controlador com zero e com um polo. Perfeito? E eu quero que esse novo Rootlocks, né, ele passe pelo projeto que a gente fez, pelo S-1 mais J raiz de 3, já que a gente veio do outro vídeo, certo? Então, é isso que eu quero. Eu quero que ele passe por aqui e passe por aqui também, olha só. Né? Então, eu quero projetar, então, quanto que vale, né? Na verdade, estou querendo saber quanto é que vale esse Z, quanto é que vale esse P, e quanto é que vale o K, para que eu consiga fazer esse projeto. Então, a gente, do outro vídeo que a gente viu lá, um derivador puro, não era possível colocar só um zero, mas a gente vai colocar um polo também. Então, vou ter um zero e vou ter um polo. O que acontece? Fazendo, né, 60 graus para o zero, 60 graus para o polo, é basicamente fazer essa conta desse triangulão aqui, ó, o triângulo aqui, ó, desse triângulo, certo? Pegando a parte verdinho para o zero e a parte roxinho para o polo, certo? Então, é basicamente pegar isso aqui, ó, né? Esse tamanho aqui é raiz de 3, né? Tanto vale para o verde quanto vale para o roxo. E esse ângulo aqui para o polo é 30 e para o zero é 60. Então, é basicamente fazer a tangente aqui, né? Tangente de 30 é o cateto oposto subadjacente da XP. Então, vai dar, né? Fazendo essa continha aqui, ó, vai dar XP igual a 3. Seria esse tamanho daqui, né? Igual a 3, né? Então, esse tamanho aqui é 1. Então, na verdade, eu vou ter um polo ali igual a 4. Mesma coisa eu vou fazer para o verde, só que vou fazer usando aqui, ó, os 60 graus. Então, vou pegar o cateto oposto sobre o adjacente, certo? A raiz de 3 sobre x
Z aqui, raiz de 3, eu tenho de 60. Então, x de z igual a 1, que é aquele tamanho aqui, né? Esse tamanho é 1. Esse outro tamanho está fora de escala, né? Mas é 1 também, não sabia quanto era o tamanho. É 1 também, então, na verdade, o z é igual a 2. Portanto, né, para o nosso projeto aqui, a gente já sabe agora quanto é que é. Como é que é? Esse aqui, ó, o polo é 4, né? E o zero é 2. Falta agora achar quanto que vale o K. Sim. Então é só pegar o quê? Olha, isso aqui, ó, é o nosso controlador, S mais 2 em cima e S mais 4 embaixo. É um controlador que vai fazer com que tenha uma fase aqui, uma deficiência angular positiva de 30 graus, não é isso? Aqui, ó, 30 graus, né? Uma deficiência angular de 30 graus, um avanço de fase. Então, se eu pegar aqui, ó, a malha fechada, essa continha aqui, eu vou achar basicamente é essa malha fechada, né? Fazendo CG sobre 1 mais CG, controlador e a planta, eu vou ter esse controlador aqui de terceira ordem, né? Para fazer o cálculo de K, é só usar a condição aqui, ó, a condição de módulo. Então, eu faço K igual a 1 sobre módulo de G de S, que a gente viu, né? Aí em sala de aula, as regras de lugar do Jair. Então, é basicamente pegar isso daqui, ó. É basicamente pegar esse camarada daqui, não é isso? Certo? E fazer, inverter isso daqui, né? Então, S mais 4, S mais 1 vai ficar em cima, S mais 2 e 0, 1 vai ficar embaixo. Perfeito. Então, é isso daqui. Quando eu digo aqui G de S, tá? Na verdade, um detalhe importante. Não é bem G de S, na verdade é S, G de S. Sem o K. Então, ficaria assim, K, S mais 2 sobre S mais 4, 0, 1, S mais 1. Então, aqui na fórmula que é G, na verdade, é a malha aberta com o controlador. Então, seria isso daqui, tá bom? Por isso que fica lá, S mais 4, S mais 1, e S01 e S mais 2. Se você fizer o modo para esse resultado daqui, mesma coisa, a gente já fez, né, nos outros vídeos, o modo, a gente vai ter um K de 60, que ele é bem maior do que o outro, a gente tinha, era um K de 10, né? Se substituir o K aqui, ó, 60, nessa fórmula aqui, ó, que a gente achou, o que vai acontecer é que você vai ficar com um sistema de terceira ordem, né? Com um zero, né? Então, não é bem um sistema de segunda ordem, não, tá? Na verdade, é um sistema de terceira ordem em que você projetou correto. Se você pegar isso daqui e tirar né, igualar a zero aqui, qualquer software pegar quais são os polos desse polinômio aqui, você vai encontrar esses polos aqui, ó. Esse que a gente projetou tinha que dar certo, né? Não estava errado. Você projetou para isso, né? Você projetou para ter segunda ordem com esses polos aí, né? Menos um mais j raiz de 3 menos um menos j raiz de 3. Você projetou para isso. Você queria, né? Que o sistema fosse isso daqui, né? Tivesse basicamente, né? Como a gente tinha visto lá na aula anterior, né? Aqui, ó. Você queria que isso aqui acontecesse, né? Você queria ter um camarada dessa forma, né? S ao quadrado mais 2S menos 4. É basicamente que a base S ao quadrado 2S mais 4. Isso daqui, né? Isso aqui é basicamente esse vezes esse. Se pegar S, pode fazer aí, pegar S menos 2S, S menos P2, S menos P3. Esse cara daqui, ó, vai dar esses dois aqui. Mas tem mais um, né? Você for obrigado a colocar mais um polo, tá vendo? Esse polo aqui vai te atrapalhar um pouco. O polo em menos 3. Na verdade, o que você tem aqui, ó, é S mais 2. Você tem um S mais 3 e tem o S ao quadrado, 2S mais 4. Tá? Então, no final das contas, o que você tem aqui
é a terceira ordem. Então, você tem uma terceira ordem, na verdade. Quer dizer, você projetou para dar isso daqui, ó. Mas como você colocou um polo a mais, esse polo a mais, né? E colocou um zero também, você colocou um zero e um polo, né? Então, você colocou um zero e um polo, então, né, surgiu mais um polo na conta da malha fechada. Foi esse polo que você colocou, mas na hora de fechar a malha com um K, né, na hora de fazer isso daqui, ó, quer dizer, você colocou um zero de 2 e um polo aqui, um zero em menos 2, né? E um polo em menos 4. Você fez isso. Quando você fez isso, na malha fechada para aquele caso específico de 60, o que aconteceu foi que, né, no final das contas, você ficou com o polo em menos 3, né? Ficou com a segunda ordem que você queria, que era o S ao quadrado, mais 2S mais 4. E aí, o que, que aconteceu? Você também, né, gerou também um zero aqui, né? Que era basicamente o zero que você enfiou aqui no sistema em S mais 2. Ele continua lá, então, está lá, né? Ele está lá para acelerar as coisas. Então, esse cara aqui, ó. Então, esse cara, você queria que fosse só esse. Tem dois aqui penetras aqui, que são o zero e esse polo. O polo não faria nem não faria nem cosquinha no segunda ordem se ele fosse um polo dominante. Isto é, se ele fosse 5 vezes maior do que a parte real, fosse, por exemplo, menos 5 vezes menor que essa parte real aqui. Só que não é. Aqui, ó. Uma vez que o polo em 1 aqui, ó. Esse primeiro polo aqui em menos 3, né? Na verdade, eu vou chamar de polo aqui. Parte real de P1, né? E aqui que eu chamo de... Então, uma vez que a parte real em P1, que é igual a 3, é 3 vezes maior do que, né? 3 vezes maior do que isso daqui, podemos dizer que não são, os polos não são dominantes, os polos P2 e P3 em relação a ele. Devia ser 5, né? Razoavelmente 5. Assim. Então, existe uma influência, né, no sistema do polo em S mais 3. Esse polo aqui, ele vai tender a atrasar a saída. Então, ele tende a atrasar. Enquanto, obviamente, que esse zero vai ter a tendência a acelerar a saída. Quer dizer, então, se nenhum deles existisse, cortasse ali, você ia ter basicamente a dinâmica do que você projetou. Mas eles estão ali. Só que acontece, bom, de alguma forma, o S mais 3 vai atrasar, mas o S mais 2 vai acelerar. Então, quer dizer, ele vai ganhar, né, digamos assim, do S mais 3, porque ele está mais perto do zero. Então, ele vai acelerar mais do que o outro vai te atrasar. Então, assim, quer dizer, ele vai dar uma compensada, tá bom? Além disso, existe um zero em S-2 fazendo com que a saída acelere. Tanto o polo quanto o zero adicional deixarão os índices de desempenho não tão precisos, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai agora, deixa eu ir aqui no MATLAB, e a gente vai colocar essa função aqui, correto? Vamos colocar essa função aqui. Essa função, ela é g, né? E é igual a s. Esse aqui era o que eu vou colocar primeiro o g desejado, né? Desejado. Vou colocar o z desejado. A gente queria um g que fosse assim, ó, que fosse transfer function de quem? De 4 e 1, 2, 4, não é isso? A gente queria essa transfer function aqui, ó. É isso que a gente queria, tá vendo? A gente queria que a malha fechada desse isso daí. Se você colocar aqui um step, né? Vou colocar aqui um step de G, seria alguma coisa desse gênero, subamortecido, G desejado, não é isso? De G desejado. A gente teria alguma coisa desse tipo. Não apareceu ainda na tela, mas vai aparecer e está pensando. Tá bom? Então a gente teria alguma coisa assim, se você colocar step info aqui, de G desejado, fica muito comprido, né?
tá? Que era o que a gente queria, né? Tá vendo? O tempo de acomodação por aí, 4, né? E aproximadamente um overshooting de 16, um pouquinho maior, né? E 16, mas você pode ajeitar isso daí, ajustando o psi, o coeficiente de amortecimento que você quer projetar. Não é problemático, tá bom? Agora o que acontece? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai colocar aqui o G que a gente obteve em malha fechada. Em malha fechada a gente obteve esse G aqui, ó. Eu vou dar um hold on na figura lá e vou refazer aqui. Então, o GMF agora, que a gente acabou de projetar, né, é um cara assim, ó, TF de S1 e 2, não é isso? Aqui, 1 e 2, não é isso? E aqui, tem que colocar um vezes aqui, senão vai dar errado. E com uns polos assim. Não, não, isso que não são os polos, são os coeficientes do polinômio, né? Então, com os coeficientes do polinômio, o sistema foi isso daí que a gente viu, tá bom? Note uma coisa interessante, né? Se você botar S igual a zero, dá 12 sobre 12 que dá 1. O fato de você ter na própria função lá, g de S, que era 0,1 dividido por S mais 1, ter um polo em zero, né? Continua essa função, ela tendo erro nulo em regime. Então, ela vai terminar em 1, certo? Então, a gente vai colocar aqui um step de G MF, né? E aí a gente vai ver aqui na figurinha o que, que aconteceu com essa criança aqui. Então, o que aconteceu com ela? Olha só, você pode perceber que ó, se você olha para a função, né? Olha o que você está vendo aí na tela, né? Na função aqui, a gente está vendo que em azul era o que a gente projetou. Você viu que assim, o vermelho está ganhando do azul, está mais para trás, né? Está mais acelerado do que o azul, né? Só que o que acontece? Ele perdeu um pouquinho o overshoot, né? Então, assim, colocar aquele polo em 3 e o zero em 2, né? O polo S mais 3 e S mais 2, colocar aquele polo em mais 3 em menos 3 e o zero em menos 2, o que você mexeu aí? Na verdade, o que aconteceu? Você acelerou, né? Isso, você acelerou um pouco o processo e também você deu um pouquinho a mais de overshoot, entendeu? Porque você botou um zero, né? O zero ganhou nesse sentido, né? Só que quando a gente for ver aqui, no Step Info, a gente vai ver uma coisa interessante. Step Info. Na verdade, olha aqui, ó. O que aconteceu? Deixa eu ver, esse aqui é desse cara daqui. Quer dizer, o que a gente vai ver? O que está lá? É que, na verdade, ó, o overshooting deu uma piorada. Tá vendo? O overshooting, normalmente quando você acelera, né? Você acelera, então, o tempo de acomodação ficou mais ou menos o que eu projetei, então tá razoável, né? O que eu posso fazer, de alguma maneira, para tentar não dar tanta influência, né, desse sistema em relação ao, ao zero, né, e ao polo que eu coloquei? O ideal é você jogar o polo mais para a esquerda, para ele ter menos influência, na ideia, né, de polo na ideia de polo dominante. Então, se eu tivesse um polo assim, por exemplo, em 5, um polo, né, mais à esquerda, provavelmente eu teria alguma coisa um pouco mais rápida, né? Ou um pouco que não tivesse tanta influência em relação. Vamos fazer aqui só de brincadeira? Deixa eu ver aqui, peraí. Eu tenho que dar um ESC aqui. O que aconteceria, né? Então, deixa eu fazer aqui, peraí, deixa eu colocar aqui. Se a gente pegasse isso daqui. Então, o que aconteceria, por exemplo, né, se eu pegasse, né, só, por exemplo, de forma que não tivesse, só tivesse polo, não tivesse esse zero né, em mais duas. Vamos colocar assim, ó.
fazer uma brincadeira aqui, ó. Vamos colocar aqui um G sem polo extra. Então, G sem polo extra vai ser a mesma coisa que estava antes. Vou colocar TF, ó. TF de quem? Vamos colocar de uma forma que continue dando zero. Então, no final, né, D1, né? No final. Então, vai dar 1 e 2. Eu tenho que multiplicar, né? E aí, depois eu tenho que fazer. Agora, eu não vou colocar não vou colocar aquele polo extra em menos 3. Eu vou colocar, vai ser 1, 2, 4. Tá vendo? Alguma coisa nesse sentido, tá? Então, se a gente pegar e dar um... Acho que se eu pegar um step aqui, ó, em G, sem polo extra, e eu não consigo fazer porque eu não consigo... ele ficou com um dumpingzinho aqui, peraí. Vamos colocar aqui assim. Pegar aqui de 3, né? Eu tenho que ter alguma coisa que tipo, multiplicar por 2. Camarada aqui, que não vai fazer muita diferença, porque já estou pegando a malha fechada, né? Para não ficar com esse dumping aqui, peraí. Agora eu vou ter que colocar todos os outros, né? Então, eu não dei Radeon, eu paguei. Vou fazer de novo aqui, peraí. Tenho, peraí, o step do desejado. Ok. Aí eu dou um aqui. Eu tenho esse cara daqui. E eu tenho esse polo extra aqui. Esse ficou todo mundo. Aqui, ó, tá vendo? Olha que interessante, ó. Esse aqui era o azul era o desejado. O azul era o desejado. O vermelho foi o que eu fiz com 0 e polo. E assim mais 2. E o outro, em amarelo, era se só tivesse o zero, né? Só tivesse o zero. Suponha que eu só tivesse aquele zero ali. Então, se eu tivesse só zero, o que ia acontecer? E não tivesse o polo extra, ia ficar mais acelerado ainda. Mas aí né, o overshoot dele vai embora, né? Ele fica com o overshoot maior ainda, né? E a gente pode fazer um quarto aqui, seria o contrário, né? Por exemplo, se eu pegar aqui se eu pegar, por exemplo, o que a gente fez e colocar assim, ó, sem zero, sem o zero, e eu pegar, então, seria alguma coisa assim, que é o de terceira ordem, o menos 3 e os outros dois polos que eu projetei, né? Menos 1, mais ou menos J raiz de 3, né? Faria alguma coisa assim, perfeito? Se eu pegar a ideia aqui, um step em sem zero, esse ele vai. O Roldão já... Ah lá, tá vendo? Ele fica atrasado, né? O roxinho, tá vendo? Por quê? Porque não tem o zero para acelerar. E eu ainda coloquei mais um polo, e esse polo ele ainda vai, né, te colocar em apuros, né? Então, é interessante isso daí. A gente vê como é que é a influência de um zero, de um polo, tá bom? Bom, então a gente vai encerrar esse exemplo e a gente vai ver no próximo vídeo outros exemplos de outros projetos que eu posso fazer com outras soluções, com outros ângulos, não necessariamente com 60 e 30. Então, a gente vai adotar outros ângulos e ver o que acontece, tá bom?